Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23, versículo 48. Lucas 23, 48. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, batendo no peito. Somente esse versículo. Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de ter comunhão com o Senhor. Muito obrigado, Deus, pela história de cada um de nós. Quando, ó Deus, o Senhor deu Cristo Jesus na cruz para mudar a nossa realidade, o nosso coração, a nossa mente e influenciar, ó Deus, no caráter, na personalidade de cada um de nós. Agora, Senhor, pedimos que Tu venhas com a Tua palavra sobre nós, em manifestação do Teu querer e na operosidade do Teu Santo Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém, amém, amém e amém. João procura relatar, e Lucas também, João dizendo o maior espetáculo da terra e Lucas dizendo aquele espetáculo. Estão se referindo à crucificação e à morte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Evidentemente que 2000 anos se passaram e a terra já produziu espetáculos extraordinários, mas na linguagem de João é o maior espetáculo da terra é a crucificação de Jesus Cristo. Depois disso, muitos outros espetáculos aconteceram e nós temos hoje, estamos próximos a um dos grandes espetáculos da terra, que é a Olimpíada, que reúne nações de todos os quadrantes da terra para competições e celebrações, e evidentemente é considerado hoje pela imprensa o maior espetáculo dos dias atuais. Mas aqueles apóstolos certamente não viram a Olimpíada, nunca presenciaram uma Copa do Mundo, nunca presenciaram um torneio mundial de judô, de ginástica olímpica, por exemplo, campeonatos isolados mundiais de ginástica olímpica. Eles não presenciaram, mas eles classificaram, esses dois apóstolos, a morte de Jesus Cristo como o maior espetáculo da terra. Será que aconteceria outro espetáculo maior? Será que os apóstolos não teriam conseguido ver um espetáculo grande que poderia ser comparado àquele espetáculo? Que tipo de espetáculo ou que tipo de grande realização aqueles discípulos haviam testemunhado, haviam estado presentes, que eles poderiam classificar a morte de Jesus comparando com outros, comparando e dizendo que aquele era o maior espetáculo da terra. Vejamos pelo menos uns 2 ou 3 espetáculos que eles haviam testemunhado. Vamos pensar, por exemplo, na cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Um homem cego vem, se aproxima de Jesus, completamente cego, em meio à escuridão, embora em plena luz do dia. Ele pede para ser curado por Jesus e Jesus vai curá-lo. E quando Jesus vai ao encontro dele, conversa com ele, ele pede que ele quer ser curado, Jesus restaura-lhe a visão. E ele sai dali maravilhado e a multidão toda fica maravilhada. Isso é um grande espetáculo que não se repete nos nossos dias, evidentemente. Eles haviam testemunhado algum tipo de espetáculo. Mas esse é um grande espetáculo, evidentemente. Mas pensemos noutro grande espetáculo. Marta e Maria perdem um irmão chamado Lázaro, em Lucas capítulo 11. Ele está enfermo e elas mandam um mensageiro chamar Jesus, que está no norte do país. E o mensageiro vai até Jesus e diz: olha, as irmãs de Lázaro mandaram te chamar porque ele está enfermo e ele precisa da presença do Senhor, senão ele vai morrer. E Jesus então diz aos discípulos: nós vamos voltar para lá,
para Betânia. Eles dizem: Senhor, eles queriam te matar, foi por isso que o Senhor saiu de lá, o Senhor quer retornar para lá? Jesus disse: vamos lá. E aí Jesus disse que Lázaro, ele está morto, ele dorme, e ele precisa de mim. E o discípulo disse: se ele dorme, está seguro, o Senhor não precisa se preocupar com ele. Jesus disse claramente: ele está morto, vamos para lá. Quando chega lá em Betfagé, na aldeia em Betfagé, Jesus pergunta a Marta e Maria onde está o irmão. Elas vão conduzi-lo até o local. 4 dias ele já havia sido sepultado. Jesus para diante da sepultura de Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora. E o homem que morreu 4 dias depois volta à vida e sai de dentro da caverna, de dentro do sepulcro. Evidentemente, esse é um espetáculo extraordinário que a gente, não há Olimpíada capaz de apagar o brilho desse espetáculo. Não há Copa do Mundo que seja mais significativo do que você conseguir intervir na história de alguém que está morto há 4 dias e restaurá-lo, trazê-lo à vida. É um grande espetáculo, é algo extraordinário. Nós podemos ainda pensar em mais um grande espetáculo do Novo Testamento, mas eu deixei o terceiro para você. Qual grande espetáculo você vê na Bíblia, sem ser a crucificação de Jesus? Eles dizem que é o maior de todos os espetáculos, é a morte de Jesus. Qual você vê, para você, que seja um grande espetáculo? Oi? O paralítico do tanque de Betesda, João 5. Está lá 38 anos, Jesus se aproxima, olha para ele, e ele está há 38 anos naquele lugar, esperando ser curado. Jesus se aproxima dele e pergunta: você quer ser curado? E ele diz: Senhor, não há ninguém que me ajude. E Jesus disse: então pega aí sua cama, vai embora, pode ir embora. E ele foi curado. É um grande espetáculo. É um grande espetáculo. Qual? A multiplicação dos pães. A pessoa que come muito igual Moisés pensa logo na multiplicação dos pães, não é isso? Eu estava esperando alguém falar esse milagre. Pensou no milagre? Então tudo bem. Jesus está com os discípulos em João capítulo 4, e ele diz aos discípulos que eles precisam buscar pão, porque há uma multidão, tem que alimentar, e eles vão procurar alguma coisa. Eles dizem: Senhor, nós não temos nada, a não ser aqui esse menino que ofereceu para a gente aqui esses pães, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus então manda a multidão sentar, e ele vai pegar o pão e ele multiplica o pão. Prestem atenção que quando depois da multidão toda sobejar, ou seja, se satisfazer, ou falar como falam na minha terra, satisfazer, depois da multidão se satisfazer, é até mais difícil de falar. E aí Jesus manda os discípulos recolherem o que sobrou, e eles recolhem 12 cestos cheios. Isso é um grande espetáculo. Nenhum desses que nós citamos, em especial a morte de Lázaro, ressuscitá-lo 4 dias depois, sem uma câmara de refrigeração, sem um coração para fazer transplante, sem trazer a ele atividade elétrica cerebral outra vez, produzir no coração deles os movimentos de diástole e sístole, né? Alguém friccionando, sem intervenção alguma, só pela palavra, alguém se aproximar, dizer: onde é que está? Está ali, ó, foi enterrado ali. Alguém parar diante do sepulcro e dizer: vem para fora. Espetáculo irrepetível. Os apóstolos viram grandes espetáculos que nós não vimos, que a nossa geração não viu. E quando eles viram Jesus crucificado, registrando Lucas e João, eles dizem, olhando para a crucificação: o céu escureceu, as pedras se moveram
e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e eles batiam no peito e diziam: esse é o maior espetáculo da terra. É o maior espetáculo. Mas por quê? É maior do que a ressurreição de Lázaro? Por que é maior do que a multiplicação dos pães? Por que é maior do que a cura do filho da viúva de Naim? Por que é maior do que a restauração da visão de Bartimeu? Por quê? Porque a cura de Bartimeu foi só de Bartimeu. Porque a ressurreição de Lázaro foi só de Lázaro. Porque a cura do filho da viúva de Naim foi só o filho da viúva de Naim. Mas a morte de Jesus na cruz do Calvário, eu estava lá. E você também. Amém? Nós estávamos lá. O maior espetáculo, porque todo mundo estava envolvido. Todo mundo, todas as pessoas, inclusive aquelas que não haviam nascido ainda. Todos nós. Por isso é o maior espetáculo da terra.